Boa noite, queridos alunos, a paz. Como nós falamos na última aula, nós terminamos a nossa matéria, claro que uma vista panorâmica, e eu falei que nós faríamos uma pequena revisão de uma forma mais abreviada, mas fazendo aquela recapitulação desde o início da matéria até as últimas aulas, porque as últimas aulas você já tem gravado, você já pode estar assistindo o momento que você quiser. Então, praticamente o início, né, e mais um trecho do decorrer das nossas aulas, eu quero que você tenha essa revisão, tá bom? Lembrando, logo no início nós falamos que a Bíblia contém os 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, né, num período mais ou menos de 1.600 anos, e o Antigo Testamento foi escrito na maior parte em hebraico, em algumas passagens curtas em aramaico. Aproximadamente 100 anos antes da era cristã, todo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, e a palavra Bíblia vem da palavra grega biblos. Você tem isso naquele e-mail que eu passei. E lembrando também, os autores foram, né, que preciosidade é a palavra de Deus, porque várias culturas, várias posições sociais de pessoas que Deus escolheu para que capacitasse através do Espírito Santo que escrevesse a sua palavra. Então os autores foram reis, príncipes, poetas, filósofos, profetas e estadistas, né? Alguns eram instruídos em todo o conhecimento da sua época e outros eram pescadores sem cultura, né? Nós temos esta menção na Bíblia, pescadores como Pedro, né? Então, nós temos esta variedade e essa diversidade, né, de conhecimento e culturas que Deus usou para que a sua palavra fosse escrita. Claro que todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Alguns livros, como nós sabemos, ficam obsoletos, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. A própria palavra diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é lindo a gente ver como este livro é de fato ativo e de fato ele é um livro vivo para os nossos dias de hoje. Nós falamos também no início das nossas aulas sobre a disposição, né, da Bíblia, de uma forma geral. O Antigo Testamento, ele é dividido no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. Os livros históricos, que contam a história, né, histórias do povo de Israel, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Nesses livros você vai encontrar toda a história do povo judeu. E livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Livros proféticos, nós temos 5 profetas maiores e 12 menores. Os 5 profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, que são os 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com isso você tem, né, os 39 livros do Velho Testamento. Do Novo Testamento, nós temos a divisão da seguinte forma: os evangelhos, como nós até vimos, né, na nossa matéria, vamos passar por ela novamente, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escrevem a história de Jesus. O livro histórico, Atos dos Apóstolos, vão relatar, né, os atos da igreja primitiva, o desenvolvimento da igreja primitiva. Então, é um livro histórico, é a história tanto do desenvolvimento da propagação do evangelho, através dos apóstolos, né, dos discípulos que iam sendo formados. Então, essa história da igreja cristã começa a ser relatada no livro de Atos dos Apóstolos. As cartas paulinas, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, 1º e 2º Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, aos Tessalonicenses, os 2 livros, 1º e 2º, a Timóteo, os 2 livros, 1º e 2º, a Tito e Filemão, são as cartas do apóstolo Paulo. As cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. E o livro profético, o livro de Apocalipse. Como o livro de Daniel é o livro profético do Antigo Testamento. E aí nós falamos também sobre algumas interpretações com relação à criação. A criação, logo no livro de Gênesis, né? Gênesis 1:1, e Deus criou os céus e a terra. E alguns acham que essa criação original, do versículo 1 para o versículo 2, existe uma grande
um grande período de tempo que se encaixa aí. Então eu coloquei, né, as opiniões, existem muitas opiniões, muitas divergências a respeito de alguns pontos da Bíblia. Então nós estamos colocando aqui os que mais comuns que nós encontramos. Então, as 3 fases da Terra é uma das interpretações que se estuda com relação à criação. As 3 fases da Terra, lembrando, a Terra original, a Terra caótica e a Terra restaurada. A Terra original é aquele Gênesis 1:1, e Deus criou os céus e a terra, ponto. A criação perfeita. Alguns pensam que tudo que essa Terra tinha no passado, que depois ela foi destruída, porque no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, aquilo que anteriormente tinha sido construída perfeita, agora no versículo 2 de Gênesis 1:2, ela tornou-se caótica. Então, a criação original é aquela terra primeira do versículo 1, Gênesis 1:1, ela foi criada perfeita, né? Tanto o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Só não tinha o homem nesse momento aí. E a terra 1:2 seria então, versículo 1:2 de Gênesis, seria a transformação da terra perfeita para uma terra caótica, porque diz lá que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a terra foi inundada nesta visão. E o versículo 1:3 até 31, que relata então uma terra restaurada. Pegou-se os ingredientes da terra original, que foi transformada caótica, e agora Deus usa um processo de restauração, restaurando aquilo que anteriormente tinha sido criado perfeito, foi destruído, transformando-se caótico, e depois foi restaurado. Então, esta é uma das visões, uma das interpretações sobre aquilo que se pensa da criação. A segunda interpretação, existem muitas outras, mas eu vou falar somente das 3. A segunda interpretação é que cada dia da Terra, primeiro dia, segundo até o 7º dia, cada dia não são dias de 24 horas. São longos períodos de tempo. Que daria para encaixar as eras geológicas, daria para encaixar aqueles milhões de anos que a ciência diz que existem, né? Que precisa de bilhões de anos, porque a Terra tem milhões de anos. Então, nessa segunda visão, a Terra foi criada em 6 dias e cada dia seria, então, uma duração de milhões de anos. E o terceiro ponto, a terceira interpretação da criação é que a Terra foi criada em 6 dias, com a duração de 24 horas cada dia. É por aí que nós nos baseamos e que a gente vê fundamento bíblico, porque você vai ver que cada um dos dias Deus viu, né? Tinha a tarde e a manhã do seu dia, e Deus viu aquilo que fez que era perfeito. E a gente vai ver também, a partir do 4º dia, onde Deus criou o sol, a lua, as estrelas, no sentido, né? De uma forma geral, criou o universo todo, as estrelas de uma forma geral. E hoje nós sabemos que esse imenso universo, existe bilhões, trilhões de estrelas, é incontável o número de estrelas, de galáxias, em cada galáxia tem trilhões de estrelas. Então tudo isso Deus criou lá no 4º dia. E a Terra está nesse contexto. A Terra gira em torno do Sol, e a Terra tem um movimento de rotação, de translação. Então não poderia ser milhões de anos, são dias de 24 horas de fato. E também a própria ciência agora, descobrimos, já não é de hoje, que a Terra é recente. Se você pegar vários sistemas de datação, você vai ver que a Terra ela não tem esses milhões de anos. Normalmente, os cientistas que falam os milhões de anos, eles precisam justificar o porquê que eles estão baseando que a Terra ela passou por momentos de transformação, né? A teoria da evolução precisa de milhões de anos, precisa de muito tempo para evoluir uma coisa para outra. E a palavra ela deixa claro, a palavra de Deus ela realmente é o termômetro, mas a própria ciência hoje, existe formas de datação. Você pega uma pedra, uma rocha, você tem sistemas de datação. E um dos sistemas mais confiáveis, embora não está sendo tão utilizado, e ele tem desbancado alguns outros sistemas de datação, é o carbono 14, que ele traz mais a realidade da época em que as coisas são datadas. Então dá para saber através do sistema carbono 14 uma data mais precisa das coisas. E descobriu-se que a Terra é recente. Os próprios quênios da Terra, né? Se a Terra tivesse esses milhões de anos, nós temos hoje
planeta todo, cânions íngremes. Então, se tivesse esses milhões de anos, os cânions não seriam tão íngremes, eles já teriam uma curvatura devido aos desgastes do vento e a erosão e tudo mais. Então, com tudo isso, a gente percebe, né, que realmente a Terra é recente. E sabemos também que o homem não pode ter mais números redondos do que 6.000 anos, conforme a genealogia bíblica, desde o primeiro homem Adão até os dias de hoje. Então, o homem não pode ter mais do que 6.000 anos. E se fala muito em milhões de anos. Então, tudo isso nós entendemos, sim, que realmente a Terra é recente. Então, essas três visões a respeito da criação. Nós falamos também que dentro desse estudo do panorama bíblico, destacamos a importância de cada período, né, que nós chamamos de dispensação. Que é mesmo uma dispensação, que é um período de tempo onde o homem estará sendo provado a respeito da sua obediência para com Deus, nesse tempo de provação. Então, cada dispensação é um período de tempo que tem um início e um fim, e o homem, dentro desse período, estará sendo provado se ele obedece ou não a Deus. E nós distribuímos as dispensações em 7 dispensações. Cada uma das dispensações tem um período. A primeira dispensação da inocência, que vai terminar lá com o homem sendo expulso do jardim do Éden por causa da entrada do pecado. A segunda, ele deixou do estado de inocência, ele foi criado perfeito, porém inocente, tornou-se então consciente. Então, a dispensação da consciência vai terminar lá com o dilúvio. E depois o governo humano, que vai terminar com a chamada de Abraão. Depois da promessa, que vai terminar com a escravidão lá no Egito. Depois da lei, que vai terminar com a cruz de Cristo, né, que vai cumprir a lei. E a graça, que vai terminar no arrebatamento. Alguns até dizem que a dispensação da graça vai terminar no final da grande tribulação. Mas é o período que nós estamos vivendo, a dispensação da graça hoje. E o milênio, que também é ainda uma dispensação, que ainda está por acontecer, que vai acontecer depois da grande tribulação. Então é a última dispensação do nosso estudo, milênio. Depois nós vamos entrar, né, como tivemos nas últimas aulas, o grande trono branco, o novo céus e a nova terra. Então esse estudo foi separado por períodos, né, de estudos, onde o homem se encaixa em cada um deles, estará sendo testado. São então as dispensações. A dispensação de inocência, lembrando que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado perfeito, inocente, perfeito, puro, sabia tudo, ele não precisava de conhecimentos humanos, ele sabia, ele foi criado já com a capacidade de administrar o jardim do Éden, que Deus o responsabilizou para isso, e também dar nome a todos os animais, né, terrestres, as aves, e ele tinha este conhecimento. Então, o homem foi criado perfeito, né? A imagem e semelhança de Deus, perfeito. Então, ele tinha a inocência, mas ele foi criado perfeito. E também Deus criou lá no 6º dia, macho e fêmea os criou, homem e mulher. Então, lá no 6º dia também a mulher vai ser tirada da costela de Adão, vai ser criada. E até eu mencionei, né? Conforme aquele relato de um comentarista aqui, um escritor, Matt Henry, muito conhecido, a mulher foi feita não da cabeça do homem para ultrapassá-lo, nem do seu pé para ser pisoteada por ele, sim do seu lado para ser igual a ele, e de sob o seu braço para ser amparada por ele, e de perto do coração para ser amada por ele. Não é lindo essa descrição da mulher? Então a mulher ela foi criada para ser adjutora, companheira do homem, né? Não capacho e nem ultrapassá-lo, mas estar lado a lado, para juntos administrarem. Então, os dois foram colocados perfeitos naquele jardim do Éden. E aí eles tinham obrigações. Não era para ficar lá no bem bom, eles tinham algumas obrigações que Deus colocou. Eles tinham que ocupar a terra. No estado de inocência, eles podiam ocupar a terra, podiam se procriar ali. Tinham que comer somente ervas e frutas. Deus não tinha liberado a carne até então. Ervas e frutas. Podiam comer de todos os frutos do paraíso. Somente um, que era a proibição, que era abster-se. Eles não podiam comer, tinham que se abster, deixar de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, essas aqui são as obrigações, e guardar o jardim do Éden também. Então, ocupar a terra, comer somente ervas e frutas, guardar o jardim do Éden e deixar de comer da árvore proibida, a árvore da ciência do bem e do mal. E o homem não tardou em desobedecer, né? O homem, a mulher,
tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, ele comeu, e os dois então pecaram, desobedeceram. E aí houve resultados, houve consequências da desobediência. Conheceram o mal, passaram a conhecer o mal. A perda da comunhão com Deus, aquela separação daquela comunhão com Deus. Deus, na viração do dia, conversava com o homem, perguntava com o homem, tinha um diálogo com o homem. Quando o homem pecou, Deus também foi conversar com o homem se escondeu da face de Deus, como se ele pudesse se esconder da face de Deus. Mas quando ele pecou, rompeu essa comunhão, esse relacionamento direto que o Pai Celestial quer ter com os seus filhos, como é hoje também. Nós temos a oportunidade de nos relacionarmos através da oração, através da comunhão, né? Através da súplica, nós temos condições de chegar aos pés do Senhor, nós temos essa liberdade através de Jesus, que rompeu, né, aquela barreira que tinha, né, conforme a lei impunha, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santo dos santos. Com a morte de Jesus, nós temos esse acesso. Mas agora, com o pecado, rompeu esta comunhão que o homem, lá, o Adão e Eva, tinham direto com Deus. Então, isso houve consequências. O espírito do homem também ficou no estado de morte. Ficou no estado de morte. O espírito do homem tem a morte física. Esse corpo poderia ser eterno, mas agora ele também ficou sujeito a enfermidades, e a morte espiritual. Se não reconhecermos que o Senhor Deus mandou o seu Filho amado, primeira promessa do Messias, Gênesis 3,15, a nossa morte espiritual acontece, porque quando partirmos dessa vida sem uma decisão, sem um reconhecimento daquilo que o Senhor Deus fez através do seu Filho Jesus, então nós temos a morte espiritual, então é a morte eterna. E pelo contrário, nosso espírito também não morre, ou eternamente com Deus, ou eternamente será jogado no lago de fogo e enxofre. Então, com o pecado, o espírito do homem ficou em estado de morte. A perversão da natureza moral, a gente vê na história da humanidade, desde Adão até os nossos dias, a degradação moral. Como a moral do homem vai ser pervertida a cada dia. O corpo ficou sujeito às enfermidades e o homem tornou-se escravo do pecado e de Satanás. E o homem perdeu muito também da sua inteligência, da sua capacidade administrativa. A gente sabe que a gente usa muito pouco da massa encefálica que nós temos. Isto alguns deduzem que é devido ao pecado, porque o homem perdeu, ele foi dotado de capacidade administrativa, de sabedoria, de inteligência, e ele perdeu uma grande parte disso quando ele cedeu à desobediência ao pecado. Lembrando que o homem agora, porque pecou, foi expulso do jardim do Éden, e Deus prometeu para este homem, pecador, desobediente, que restauraria essa situação de comunhão, mandando o seu Filho amado Cristo Jesus. Gênesis 3,15, a primeira promessa messiânica, que viria da semente da mulher, Eva, viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Então a gente vai ver que Deus prometeu e ele cumpre. E depois que eles foram expulsos do jardim, nós vamos ver lá os filhos de Adão e Eva, e nós vamos ter Abel e Caim. Abel oferecendo aquela oferta, com a direção do Senhor Deus a Adão e Eva, e eles passaram isso aos seus filhos. A única forma de novamente reatar a comunhão com Deus era fazendo um sacrifício expiatório, um derramamento de sangue. Então tinha lá um critério, porque tudo isso era um símbolo daquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. E Abel, ele obedeceu as regras de acordo com aquilo que foi estipulado por Deus a Adão, e claro que ele recebeu isso do seu pai. Então ele ofereceu uma oferta com um desejo de aproximar-se de Deus. Era um homem de fé, um homem que cumpria aquilo que, de uma forma obediente, ele obedeceu aquilo que Adão tinha passado para ele, que tinha recebido de Deus. Então ele fez uma oferta nos princípios, nos padrões daquilo que Deus tinha determinado. E Deus recebeu a oferta de Abel. Caim, porém, pela oferta destituída de fé, dos frutos do campo que ele cultivava, demonstrou um espírito de autoconfiança e rebelião, desprezando o Redentor, Cristo, porque isto era um símbolo daquilo que Jesus iria fazer lá na frente, e não ouvindo a voz de Deus para refazer o seu sacrifício. Que pena! Caim teve a oportunidade de refazer,
Deus não aceitou e deu oportunidade para ele refazer, mas um espírito de autoconfiança, né? Um espírito que demonstrou rebelião, ele não aceitou a oportunidade que lhe foi dada e ainda enciumado acabou matando o seu irmão. Aí nós vamos ver, você tem no teu gráfico aí, as duas linhagens, de Caim, a perversa, e de Abel. Nós vamos ter uma linhagem de 10 gerações até Noé, aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que ouviam, né, e cumpriam aquilo que havia sido determinado de geração para geração. Mas nós vamos ver que as duas linhagens vão caminhar separadas por um período de tempo, e mais no final desse período de tempo, que é a dispensação da consciência, que vai durar aproximadamente 1656 anos, no final desse período eles vão se corromper todos. E a Bíblia fala que Deus olha para a face da terra e ele vê toda a raça humana corrompida. E agora ele vai precisar dar um jeito, ele vai ver lá que somente tem um homem, Noé, que foi achado digno. Então ele vai dar as instruções para Noé construir um grande barco, uma arca, para abrigar os animais, um casal de cada espécie, e que ele iria mandar um grande dilúvio sobre a face da terra, porque a humanidade estava corrompida. Que coisa terrível! A gente pode imaginar, nesse período de 1656 anos, um bom período de tempo, eles andaram separados, depois começaram a se misturar, e aí se corromperam todos, ao ponto de Deus ter que intervir e dar um basta em tudo isso, e prometendo que iria mandar um dilúvio. Então você pode imaginar, por mais de 100 anos ali, Noé construindo aquela arca, mostrando aquele povo que habitava naquela época, antes do dilúvio, que Deus iria mandar um juízo. E eles não deram crédito, e nem a sua própria família, né? Noé tinha lá primos, tinha lá tios, tinha lá parentes, outros parentes, que eles também não ouviram aquilo que ele falou, porque ninguém entrou, somente Noé, seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras que entraram na arca. Que coisa triste. E uma espécie de cada animal que Deus separou e mandou que viessem lá para Noé. Então nós vamos ver o grande juízo que Deus prometeu ali. Então é muito importante a gente saber que a Bíblia nos ensina, através dessa lição, que não tem comunhão luz com trevas. Quando os descendentes de Caim se misturaram com os descendentes de Sete, agora morreu Abel, veio Sete, e aí Enos, Cainã, Malael, Geled, então todos os descendentes que estavam vindo dessas gerações obedientes com os descendentes das gerações desobedientes, quando começaram a se misturar, não havia comunhão luz com trevas, todos se corromperam. Isso é uma lição para nós hoje. O apóstolo Paulo fala lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 6, de 14 a 18, que há um jugo desigual, que não há comunhão entre luz com trevas. Então, para que a gente hoje possa saber, se você ainda não teve a sua escolha de uma esposa, de um marido, ore, busque no Senhor, porque não há comunhão. Ah, mas dentro da igreja eu não acho ninguém. Não é lá fora que você vai achar. Ore que Deus vai preparar alguém para que você tenha uma vida feliz, abençoada, um futuro garantido de estar sempre na dependência do Senhor. Então, o jugo desigual, a gente aprende aí, olha o juízo que Deus teve que mandar, porque todos desobedeceram. Nós tínhamos muitos obedientes na linhagem de Sete, mas muitos desobedientes na linhagem de Caim, ao ponto que os desobedientes contaminaram os obedientes, ao ponto de Deus ter que exterminar toda aquela raça. Então, a gente aprende muito, né, nesses 1656 anos que eles ficaram. E a arca, Deus então permitiu que Noé construísse aquela arca, um animal de cada espécie veio a Noé e todos entraram, e nós sabemos que também 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra, 150 dias as águas prevaleceram, depois elas começaram a minguar, e ao todo Noé ficou dentro da arca com a sua família e com todos aqueles animais, cerca de 1 ano e 10 dias. Então, todo esse tempo as águas começaram a se abaixar. E nós podemos entender aí que antes do dilúvio, conforme alguns estudos, e nós podemos entender que antes do dilúvio, a geografia era uma pangeia, era um único continente. A geografia era uma única. Com o dilúvio, nós tivemos a separação dos 5 continentes.
Você pode ver que a costa da África com a costa do Brasil, as duas se encaixam, no norte também, e a gente entende que isso no passado era uma coisa só. E a Bíblia fala que esses 40 dias e 40 noites se romperam as águas do abismo, então aquelas águas que estavam represadas romperam-se, algo, né? Existe já um estudo daquilo que poderia ter acontecido, um estudo baseado em testes em laboratórios, que descobriram que algo deve ter se chocado com a Terra, algum corpo celeste, e aquela água que estava represada, ela subiu, provocando então essa inundação, onde houve o afastamento dos continentes. Então as montanhas não eram tão altas na época em que Noé habitava, os antediluvianos, e depois ela tornou-se uma geografia mais acidentada. Então isso tudo a gente tem estudos, né, em laboratórios, em pesquisas, que isso de fato poderia ter acontecido. É uma teoria que pode provar ou tem consistência em provar aquilo que aconteceu no passado e que a Bíblia já relata. Então as fontes do abismo se romperam e aquela água subiu, provocando também uma chuva imensa, 40 dias e 40 noites, até que toda a face da terra fosse coberta. E aí nós entendemos que os continentes, através desta água subindo, houve a separação dos continentes. Então, nós podemos entender que hoje a ciência devidamente comprovada e a Bíblia, a palavra de Deus, devidamente interpretada, nunca elas vão se contradizer. Pelo contrário, elas vão se preencher, vão se inteirar. Então é importante nós entendermos, né? Muitos cientistas falam de milhões de anos, como eu falei, mas existem muitos estudos provando que sistemas de datação são falhos. E existem muitos sistemas de datação que você pega lá uma rocha, e uma rocha, você pega um sistema de datação, vai dar um tempo para aquela rocha. Você pega outro sistema, vai dar outro tempo. Você pega outro, vai dar outro tempo. Então, são falhos. E isso que nós temos ouvido aí de cientistas renomados que estão se pronunciando, que o carbono 14 é um dos sistemas mais confiáveis. E aquele tempo todo que a arca ficou, né, flutuando, depois de 1 ano e 10 dias, Noé sai da arca com a sua família. Então Deus agora vai fazer uma aliança com Noé. E a aliança que Deus vai fazer com Noé, que está lá em Gênesis 8, de 20 a 22, e também de 9, capítulo 9, de 9 a 17, vai falar que Deus não mais amaldiçoaria a terra como ele tinha acabado de fazer. Não ia mais destruir daqui para frente com água, como ele tinha acabado de fazer. Deus não mais destruiria todo ser vivente, como acabará de fazer, com outro dilúvio. E enquanto durasse a terra, haveria sementeira, ceifa, dia, noite, frio, calor, verão e inverno, ou seja, as 4 estações estariam garantidas. E como sinal, que você conhece e você vê nos dias de hoje, Deus fez aparecer o arco-íris. A Bíblia fala, quando este arco aparecer nas nuvens, você vai se lembrar desta aliança que Deus fez com o homem, que jamais destruiria a terra como tinha feito na época de Noé. Então, essa aliança que Deus fez com Noé quando ele saiu da arca. E também agora, Deus vai mudar algumas coisas dos homens pós-diluvianos, ou seja, as gerações que virão da família de Noé. Noé, sua esposa, depois seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e eles vão ter que povoar toda a terra. E também para que esta nova geração, depois do dilúvio, tenha também algumas mudanças. Eles tiveram algumas mudanças implementadas por Deus. Deus colocou o medo do homem, que foi instilado, né, despertado nos animais, facilitando dessa maneira o domínio do homem sobre eles. Também, além da dieta de legumes e frutas que Deus colocou lá no Jardim do Éden e não tinha mudado, foi dado a carne para comer, somente agora, depois do dilúvio, havendo apenas uma restrição: o sangue do animal seria retirado antes. O sangue significa vida. Mas a gente pode ver que os antediluvianos, principalmente os descendentes de Cão, eram pecuaristas. É claro que eles comeram lá o seu churrasquinho, tudo isso desobedecendo aquilo que Deus havia determinado. Deus não tinha mudado a dieta do homem, só mudou agora depois do dilúvio. Qual foi a dieta que Deus deu ao homem? Ervas e frutas lá no jardim do Éden, e não era para que esta dieta fosse alterada. Agora, depois do dilúvio, Deus então abre esta oportunidade de mudança na dieta com apenas uma restrição: o sangue, né, daquele animal que vai ser consumido, que teria que ser retirado antes.
e a instituição do governo humano. Deus vai mudar algumas coisas. Antes do dilúvio não havia um governo humano, ou seja, o homem podia fazer o que queria, não tinha um freio, né? Mesmo ele desobedecendo a Deus, não tinha uma punição. Agora Deus vai instituir, depois do dilúvio, a pena capital, ou seja, a pena de morte. Está lá em Gênesis 9:6. Aquele que derramar o sangue de alguém, também o seu sangue será derramado, olho por olho, dente por dente. Deus instituiu isso, é um freio para que o homem, a partir desta nova oportunidade, começando tudo de novo, através de 8 pessoas, uma família, a família de Noé, passe então a ser obediente, sabendo que tem agora punição caso haja desobediência. E aí nós vamos ver que o homem não demora muito, 100 e poucos anos depois, ele começa a desobedecer novamente a Deus. Qual era a ordem que Deus deu depois da saída do dilúvio? Depois da saída da arca, após o dilúvio, era o quê? Frutificar e multiplicar e enchei toda a terra. Ou seja, essa terra toda é de vocês. É para que vocês se procriem, que seus filhos comecem a encher toda a terra, se multiplicando e tomando posse de tudo isso. Tudo isso é de vocês. O que o homem fala? Não, nós não vamos nos esparramar, nós vamos nos ajuntar, nós vamos ficar concentrados. E eles, então, para não se esparramarem, não saírem, fizeram o quê? Aquela grande torre que eles achavam que poderia chegar até os céus, novamente o homem, com a intenção de querer achar que pode chegar lá diante de Deus, e ele agora então faz esta grande torre, a Torre de Babel, em desobediência, porque o propósito da torre era o que? Concentrar, que a gente tenha um marco, que a gente não saia daqui, que aqui seja o lugar onde a gente se concentre e não se esparrame sobre a face da terra. E aí Deus, como havia prometido na aliança com Noé, que jamais destruiria a terra como tinha acabado de fazer, nós vamos ver que Deus vai intervir através de uma forma sábia, agora diferente, confundindo a língua. Até então se falava a mesma língua, o mesmo idioma. E agora, através da desobediência do homem para com Deus, de não obedecer e se esparramar, eles agora vão ter as suas línguas confundidas. Então eles estavam construindo aquela torre e Deus intervém mudando então a língua deles. Então aquela torre foi interrompida porque as pessoas não se entendiam, não falavam mais a mesma língua. Então aquele grupo que se entendia foi para um lado, aquele outro grupo que passou a ter uma outra linguagem foi para outro. E com isto Deus obrigou-os a obedecer aquela ordem que Deus tinha dado, que frutificai, multiplicai e enchei toda a terra. Lembrando que após o dilúvio, Noé ainda viveu mais 350 anos. E a dispersão, ou seja, a Torre de Babel, foi cerca de 100 até 300. Há uma interpretação aí do ano 100, depois do dilúvio, um pouquinho mais. Então Noé era vivo quando o homem, seus descendentes, decidiram desobedecer, se concentrando e não se esparramar. Claro que Noé não ficou quieto. Claro que os seus 3 filhos, também estavam naquele contexto, não ficaram quietos. Mas os seus descendentes, os seus netos, seus bisnetos, pela desobediência, que decidiram construir aquela arca. Então Deus veio agora, Eia, descemos e confundamos ali a sua língua. E confundiu a língua deles, obrigando-os a se esparramar sobre a face da terra. E aí nós vamos ver eles se esparramando, entrando, e os descendentes de Sem, então, Deus vai chamar Abraão. Nós sabemos que até agora, de Adão até Abraão, 2000 anos se passaram. De Adão até Abraão, 2000 anos. Você tem todos esses relatos aí no livro de Gênesis. E agora Deus vai chamar Abraão. Deus vai olhar alguém especial que mora num lugar muito importante, um lugar muito desenvolvido, que era Ur dos Caldeus, porém muito idólatra. E Deus vai chamar Abraão no meio deste lugar idólatra. Mas o que é que Deus olha? A posição social? Deus olha se você é rico ou se você é pobre? Não, Deus olha o coração. Deus sabia que aquele homem era íntegro. E ele, através deste homem, uma família, ele vai formar uma grande nação, que era o povo de Israel. Até então, nós estamos contando a história da humanidade. Claro que tem os descendentes de Sete, Abel, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jered, todos eles eram da descendência piedosa, mas se corromperam e aí veio o dilúvio. E agora começa de novo com Noé e seus 3 filhos obedientes. E agora tem a dispersão
e tem lá descendentes de Sem com Abraão. Deus vai chamar agora 2000 anos se passou e Deus vai chamar um homem, e este homem, Deus vai fazer uma aliança para que através deste homem, a sua descendência, forme uma grande nação, porque qual era o plano original de Deus? Lá no paraíso, Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, Jesus. Então precisa separar uma nação, para que nesta nação venha o Salvador, que vai se encarnar como homem, como ser humano, e vai vir para cumprir o projeto de Deus, para resgatar aquilo que o homem perdeu com o pecado entrando, que era a comunhão com Deus. Então, Deus precisava separar uma família, desta família formar uma nação, para que então o seu plano seja completo e cumprido, mandando o seu filho amado Cristo Jesus. Então, Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente evoluída. Eles sabiam extrair raízes quadradas, raízes cúbicas, eles tinham casas estucadas, eles tinham drenagens de pântanos, eles tinham sistemas de irrigação. Então, era uma cidade extremamente avançada na sua época. Estamos falando 4.000 anos atrás da nossa era. 4.000 anos, porque Abraão é 2.000 anos antes de Cristo. E de Cristo para cá, mais 2.000 anos, 4.000 anos lá atrás da nossa época. Já sabiam extrair raízes quadradas. Então, com esta tecnologia, eles tinham condições de fazer uma engenharia nas suas construções. E então Abraão morava num lugar desse. Tinha uma biblioteca, né? Cidades que tinham culturas e também, infelizmente, uma grande idolatria. Mas no meio de tudo isso, Deus olhou um homem, e esse homem tinha um coração que ele viu, esse coração é honesto, é sincero, é íntegro, ele não se corrompe. Embora Abraão fosse alguém muito importante e influente naquela terra, ele tinha relacionamentos comerciais com o rei, e achamos pela arqueologia o rei Hammurabi, que foi encontrado registros, né, documentos, contratos assinados entre Abraão e esse rei. Mas, mesmo assim, alguém que tinha uma influência, alguém que era importante, alguém que tinha riqueza naquela cidade que ele morava, que era Ur dos Caldeus, quando Deus o chama, ele larga tudo aquilo e vai para um lugar distante, vai para uma terra que Deus ainda iria dar à sua descendência, à sua quarta geração de Abraão, que iria tomar posse de uma terra. Mas Deus manda ele ir para uma terra distante, uma terra onde ele não sabia, uma terra que não era uma terra pronta, uma terra produtiva ou um lugar desenvolvido como ele habitava, mas ele largou tudo aquilo. Então eu quero enfatizar que a chamada de Abraão, ele teve que largar tudo aquilo que ele estava envolvido, né, que tinha à sua disposição, um conforto, saiu da zona de conforto e foi para um lugar distante onde não tinha nada, mas em obediência a uma ordem de Deus. Então este é alguém que Deus poderia formar uma nação, alguém obediente como Noé. Foi através de Noé que ele preservou a raça humana, porque Noé tinha um coração íntegro. E agora, através de Abraão, ele viu que poderia formar uma nação através de uma pessoa com essas características. Então, essa cidade não deteve, né, Abraão. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, e vou falar somente da aliança para nós terminarmos esta parte da recapitulação. Tem o lado divino e o lado humano. O lado divino, ou seja, Deus prometendo algo para Abraão. E o lado humano, Abraão tendo que cumprir algo. Uma aliança, um contrato, né? Um contrato de aluguel. Você que é locador e locatário, cada um tem a sua responsabilidade. E Deus deu então o lado divino. Ou seja, o lado que ele tinha que cumprir, ele fala para Abraão: durante a sua vida, Abraão, eu vou te abençoar, fazer de você uma grande bênção, abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu estou prometendo isso. E de fato, Deus cumpriu. Eu vou também prometer para você, Abraão, a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações. Você foi peregrino. Ele não tomou posse da terra, ele foi peregrino. Os cananeus, os descendentes de Cã, os cananeus, na época em que Abraão peregrinou, eram pequenas aldeias, pequenas cidades. Então ele foi peregrino, ele conviveu com alguns daqueles cananeus, mas eram pequenos vilarejos. Não era a terra que mana leite e mel. Então ele foi peregrino, a sua quarta geração é que tomou posse. Então Deus prometeu, do lado dele, que daria a terra de Canaã. E para Abraão, lá no futuro, fazer grande o seu nome, fazê-lo extremamente frutífero. E nós sabemos, né, o povo de Israel, sobre a face da terra, é incontável a quantidade, né, do povo de Israel.
o lado divino ainda continua para a sua descendência obtida com Sara, a possessão da terra de Canaã. E a quarta geração tomaria posse, como eu falei, que está lá em Gênesis 15, 13 a 16. E por essa descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. E para Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar, esse não era projeto de Deus, não era plano de Deus, mas Deus já previu isso, também fazer desse filho uma grande nação. Está lá em Gênesis 17, 20. Embora o filho da promessa era Isaque, com Sara, tinha que esperar, né? E por causa da desobediência, tivemos uma nova geração que hoje são a briga entre judeus, né, e o povo árabe, que são os descendentes de Ismael, o povo árabe. Mas Deus ainda prometeu. E do lado humano, agora, o que é que Abraão tinha que cumprir? Primeira coisa, tinha que se separar. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mandar. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 4. Sai de Ur dos Caldeus e vai para um lugar que você não conhece, mas vai pela fé. E ele foi. Então ele obedeceu. Morar em Canaã, como eu falei, ele foi peregrino, ele morou lá, ele habitou lá, né? Não era igual Ur dos Caldeus, que tinha toda aquela estrutura, mas ele foi, morou em cabanas, em tendas, e ele morou. Então ele cumpriu. A circuncisão também era promessa, era uma forma de obediência a Deus. Então também nós podemos ver que Abraão circuncidou-se e também circuncidou todos os seus descendentes. E exercer fé que Sara teria um filho na sua velhice. Ele tinha que ter fé. Depois de 25 anos que veio Isaque, mas ele tinha que exercer fé que Sara ia ter um herdeiro, mesmo que já tinha passado, né, o tempo pelo qual ela poderia ser produtiva. E o sacrifício de Isaque. Esse eu vejo que foi o ponto mais difícil do lado humano da aliança. E Deus cobrou dele o seu filho, que demorou tanto para chegar, que agora é um adolescente, agora Deus pede esse menino, mas ele queria ver a obediência. Claro que Deus sabia que iria obedecer, mas para que ficasse registrado que tipo de pessoa que Deus estava escolhendo para formar uma nação. Então ele vai lá para imolar o seu filho, quando o anjo de Deus fala, para Abraão. Agora, né, Deus sabe, claro que Deus sabia, mas para que a gente tenha isso no registro, que de fato ele estava disposto a oferecer em sacrifício o seu filho em obediência a Deus. Às vezes Deus pede coisas tão pequenas para nós e a gente não obedece. Deus pediu algo muito grande para Abraão e ele obedeceu. Claro que posso imaginar o coração, você também pode imaginar o coração de Abraão apertado para obedecer esse item da aliança que lhe competia a cumprir. E o propósito de Deus na chamada de Abraão era fazer de Abraão um exemplo e modelo de fé. Por isso que está esse relato, né, do sacrifício do seu filho, para ser exemplo de obediência. Então ele era um exemplo e modelo de fé que nós podemos seguir. Fazer de Abraão o pai da nação judaica, como nós falamos. Tinha que separar um homem com esse tipo de obediência sincero, íntegro, para formar uma nação. E demarcar a terra do Messias. A terra das suas peregrinações seria esta terra que, de fato, Israel, né, o povo de Deus, né, o povo de Israel, mais tarde, vai habitar lá, vai entrar, tomar posse, a quarta geração de Abraão, lá com Josué. Moisés sai com eles do Egito, fica peregrinando no deserto, mas quem vai entrar, que já é a quarta geração, é Josué que vai entrar tomando posse. Então até aqui nós fomos, né, caminhamos 2000 anos de criação até Abraão. A próxima aula, querendo Deus, continuaremos essa pequena recapitulação para que você vá acompanhando com aquele gráfico que nós temos aí, você tem nas mãos os gráficos, vai estudando a leitura de Gênesis e Êxodo, depois eu pedi Josué, Juízes, toda aquela lista de livros que eu pedi para você, Samuel, e leia, porque vai fazer parte da sua avaliação. E essa recapitulação para te ajudar nesse estudo, para você estar preparado para essa avaliação, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima aula, querendo Deus. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Permita, Senhor, que cada aluno possa estar cada vez mais assimilando a Tua palavra e colocando em prática em suas vidas. É a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.